Os médicos tentaram de tudo. Mas quando a esperança já havia morrido, algo inacreditável aconteceu. O filho de uma mãe solteira desafiou o destino e fez o impossível pela filha de um milionário. Otávio Medeiros estava em frente à janela panorâmica de seu escritório no 40º andar, observando São Paulo se estender sob seus pés como um mapa de conquistas. Seu império, fábricas, imóveis, ações em dezenas de empresas, pulsava vida lá embaixo, gerando milhões a cada dia. No bolso do paletó, o telefone vibrou. Mais uma transação, mais um sucesso. Mas hoje nenhum desses números importava. Pai, posso ir correr no jardim? As palavras de Sofia ainda ecoavam em seus ouvidos. A menina de 5 anos, sua única filha, ainda ontem corria pelos corredores de mármore de sua propriedade em Aldeia da Serra, indo alto, enquanto seus passos ecoavam nos tetos altos. Agora ela jazia em uma cama de hospital, sem movimento nas pernas. Otávio cerrou os punhos. Ao longo de 40 anos de vida, aprendera que tudo tinha um preço. Empresas podiam ser compradas, pessoas subornadas, problemas resolvidos com um telefonema para as pessoas certas. Seu nome abria portas que para outros permaneciam para sempre fechadas. Mas hoje, pela primeira vez na vida, ele se deparou com algo que não podia comprar. A secretária bateu suavemente na porta. Senhor Medeiros, o Dr. Ricardo Almeida está esperando na sala de reuniões. Dr. Ricardo Almeida era o melhor neurologista do Brasil, talvez de toda a América do Sul. Eles se conheciam há anos. Suas esposas eram amigas antes que o divórcio com Beatriz não rompesse a maioria dos laços sociais de Otávio. Ricardo era a única pessoa que podia lhe dizer a verdade diretamente, sem rodeios. Otávio, sente-se, disse o médico, assim que as portas da sala de reuniões se fecharam. Em sua voz não havia nem um pingo da esperança que Otávio tentava desesperadamente ler nele. Diga logo, Ricardo. Quanto vai custar? Ricardo suspirou pesadamente. Não é uma questão de dinheiro. A lesão medular é... Quanto? Otávio bateu com o punho na mesa. 1 milhão? 10, 100. Posso trazer os melhores especialistas da Mayo Clinic, da Johns Hopkins. Posso construir um centro de pesquisa inteiro se for preciso. Otávio, Ricardo colocou a mão no ombro do amigo. É irreversível. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que todas as máquinas nas fábricas de Otávio juntas. Uma palavra irreversível pairou no ar como uma sentença. Não há nenhum método, nenhuma terapia experimental? Fiz tudo o que era possível. Consultei equipes nos Estados Unidos, na Alemanha. Sofia nunca mais poderá andar. Otávio sentiu o mundo cambalear sob seus pés. Ao longo dos anos, construíra seu império pedra por pedra, transação por transação. Controlava mercados, influenciava decisões políticas. Sua palavra era lei para milhares de funcionários. E agora estava sentado, indefeso, como um mendigo diante do portão de seu próprio palácio. Deixe-me sozinho, sussurrou. Quando Ricardo saiu, Otávio apoiou a cabeça na superfície fria da mesa. Pela primeira vez desde a infância, sentiu lágrimas nas bochechas. Não chorou quando seu pai morreu. Não chorou quando Beatriz partiu, levando metade de seu coração. Mas agora, pensando na pequena Sofia, que nunca mais correria até ele com o rosto iluminado, todas as barreiras se romperam. O telefone vibrou novamente. A assistente, o diretor financeiro, provavelmente algum ministro esperando uma resposta sobre outro investimento. Otávio desligou o aparelho com um único movimento. Levantou-se mecanicamente, ajeitou a gravata e saiu do escritório. A secretária falava algo sobre reuniões, prazos, mas sua voz chegava a ele como através de uma névoa. Entrou no elevador e desceu direto para a garagem. Sua Lamborghini favorita esperava em seu lugar, brilhando sob as luzes fluorescentes. Por anos, esses carros foram para ele um símbolo de sucesso, prova de que tudo era possível. Agora pareciam ridiculamente pequenos e sem importância. Entrou e partiu pela cidade sem destino.
As ruas de São Paulo passavam rapidamente pela janela, mas ele não as via. Via apenas o rosto de Sofia daquela manhã, quando ela acordou e tentou se levantar da cama. "Pai, minhas pernas não obedecem", disse ela com uma impotência infantil que lhe partiu o coração. No sinal vermelho, parou em uma rua qualquer. Então a viu. Na calçada, ao lado de um banco desgastado, estava uma mulher com uma jaqueta desbotada. Ao lado dela, um menino, talvez de 8 ou 9 anos, segurava nas mãos uma caixa de doces que tentava vender aos transeuntes. A maioria das pessoas acelerava o passo, evitando contato visual. Mas não foi o olhar da mulher que prendeu a atenção de Otávio. Foram os olhos da criança. Miguel, embora ainda não soubesse, olhava para o mundo com tanta esperança, como se ainda acreditasse que a qualquer momento tudo mudaria para melhor. Suas roupas eram grandes demais, provavelmente vindas de alguma doação, mas ele se mantinha ereto. Ao se aproximar de potenciais clientes, sorria sinceramente, sem qualquer traço de mendicância ou desespero. "Bom dia, o senhor gostaria de comprar doces? São muito bons", disse ele a um homem de terno que passou por ele sem sequer diminuir o passo. Otávio observou a cena através das janelas de seu carro e sentiu um aperto estranho no peito. Aquele menino, provavelmente sem um lar fixo, sem perspectivas, ainda sorria. Sofia, que tinha tudo, uma casa linda, os melhores médicos, oportunidades ilimitadas, jazia agora no hospital, imersa em silêncio e desespero. O sinal mudou para verde, mas Otávio não se moveu. Atrás dele, os carros começaram a buzinar. Estacionou no acostamento e saiu. Seus sapatos italianos tilintaram na calçada enquanto ele se aproximava da mulher e do menino. De perto via o quão cansados estavam. A mulher tinha olhos inteligentes, mas também olheiras profundas que revelavam insônia e estresse. "Quanto custam esses doces?", perguntou a Miguel. O menino levantou o olhar e seu rosto se iluminou imediatamente. R$ 5 a caixa, senhor. Mas são muito bons." Otávio pegou a carteira e tirou uma nota de R$ 200. "Vou levar um." Miguel piscou olhando para o dinheiro. "Mas não tenho troco." "Não precisa." Otávio guardou os doces no bolso, mas não foi embora. Em vez disso, sentou-se no banco ao lado da mulher. "Sou Otávio." A mulher olhou para ele com uma mistura de surpresa e cautela. "Isabel, e este é Miguel, meu filho. Vocês moram por aqui?" Otávio apontou para os prédios próximos. "Não." Isabel hesitou. "Estamos procurando um lugar, temporariamente." Miguel se aproximou da mãe, ainda segurando a caixa de doces. "Mamãe disse que é só por um tempo. Que vamos encontrar algo melhor." Na voz do menino não havia queixa, apenas a constatação de um fato. Otávio sentiu um nó na garganta. "Há quanto tempo?" Começou, mas parou. Não sabia como fazer a pergunta sem parecer ofensivo ou paternalista. 3 semanas, respondeu Isabel em voz baixa. "Há 3 semanas estamos procurando." Otávio olhou para Miguel, que novamente tentava vender doces a um corredor que passava. A pequena e teimosa esperança em sua voz era como uma facada no coração. "Escutem", disse ele impulsivamente, sem acreditar no que estava prestes a dizer. "Tenho-se uma casa grande, fora da cidade. Vocês poderiam, temporariamente..." Isabel balançou a cabeça imediatamente. "Obrigada, mas não podemos aceitar esmolas de estranhos." "Não é esmola." Otávio procurava palavras que a convencessem sem ferir sua dignidade. "Tenho uma filha. Está no hospital. A casa está vazia e talvez eu precisasse de ajuda. Com o jardim, com várias coisas." Miguel parou de tentar vender os doces e se aproximou. "Sua filha está doente?" "Sim, que triste." O menino pensou por um momento. "Mas o senhor ora por ela?" A pergunta foi tão inesperada e sincera que Otávio sentiu-se atingido. Orar? Quando foi a última vez que orou? Talvez quando criança com a avó, antes da morte dos pais. Por décadas, sua única religião fora o dinheiro e o sucesso. "Não muito", murmurou. "Então tem que orar."
Mamãe diz que quando a gente reza, Deus sempre escuta, só que às vezes responde diferente do que a gente pensa. Isabel colocou a mão no ombro do filho. Miguel, não atrapalhe o senhor. Não atrapalha, disse Otávio rapidamente. Olhou para Miguel, que o fitava com tanta confiança como se tivessem acabado de encontrar um velho amigo. Sério, talvez eu pudesse realmente aprender algo com você. Isabel ainda parecia indecisa. Otávio via em seus olhos a luta entre o orgulho e o pragmatismo de uma mãe que precisa cuidar do filho. É realmente apenas temporário, acrescentou ele suavemente. Até vocês encontrarem algo permanente. E há muito espaço. Nem vamos nos incomodar. Miguel puxou a manga da mãe. Mamãe, talvez lá seja quentinho. Essas palavras quebraram as últimas resistências de Isabel. Ela assentiu, ainda incerta, mas cansada da luta pela sobrevivência. Está bem, mas só por alguns dias. Otávio sentiu um estranho alívio. Pela primeira vez, desde a manhã com o doutor Ricardo Almeida, teve a sensação de estar fazendo algo sensato. A estrada para a aldeia da Serra era tranquila. Miguel sentou-se na janela da Lamborghini e observou a paisagem passar com os olhos arregalados. Isabel sentava-se rigidamente, segurando no colo uma pequena bolsa com seus poucos pertences. Nunca andei num carro tão rápido, sussurrou o menino. Otávio sorriu palidamente, olhando pelo retrovisor. Isso quer dizer que gostou? Muito. E a sua filha também gosta de carros rápidos? A pergunta atingiu Otávio inesperadamente. Sofia adorava andar de conversível com ele quando era menor. Ria quando o vento despenteava seus cabelos e pedia para ele ir ainda mais rápido. Agora nunca mais poderia... Amava, disse ele baixinho. Gostava. Isabel lançou-lhe um olhar rápido, percebendo a dor em sua voz. A propriedade dos Medeiros se estendia atrás do alto portão como uma cena de conto de fadas. A casa de 2 andares era cercada por um jardim que parecia ter saído de uma revista de decoração. Gramados perfeitamente aparados, uma fonte e ao fundo quadras de tênis e uma piscina. Meu Deus, murmurou Isabel. Miguel saltou do carro assim que pararam e começou a correr em círculos. Mamãe, olha! Tem um balanço lá. E uma fonte de verdade. Otávio desceu mais devagar, observando as reações deles. Por anos, acostumara-se aos luxos, mas agora, olhando para sua casa pelos olhos daquelas pessoas, a percebeu de novo. Era linda, mas também vazia. Fria, senhor Medeiros. Fátima, a governanta, apareceu na porta. Estava lá há anos e conhecia Otávio bem o suficiente para perceber que seus convidados inesperados não eram os habituais conhecidos de negócios. Fátima, prepare o quarto de hóspedes no térreo, disse ele rapidamente, para a dona Isabel e o Miguel. Eles ficarão conosco por um tempo. Fátima mediu Isabel e Miguel com o olhar, mas era profissional demais para fazer perguntas. Claro, servir o jantar? Sim, obrigado. Quando a governanta se afastou, Otávio sentiu a necessidade de explicar. Fátima é a única pessoa que mora aqui. É muito discreta, mas a verdade era outra. Otávio não podia admitir que tinha vergonha de sua decisão. O que seus amigos diriam se soubessem que ele havia acolhido pessoas da rua em sua casa? O que seus parceiros de negócios pensariam? Sua reputação fora construída sobre controle, previsibilidade, racionalidade. E agora ele agia por um impulso que nem ele mesmo compreendia. O quarto de hóspedes era maior do que o apartamento em que Isabel e Miguel moravam antes de irem para a rua. Tinha seu próprio banheiro, uma varanda com vista para o jardim e uma cama tão grande que Miguel imediatamente começou a pular nela. Miguel, pare, repreendeu a mãe, mas o menino apenas riu. Mas é tão macia. Mamãe, toque! Isabel sentou-se na beira da cama e, de fato, pela primeira vez em semanas, sentiu-se segura. Obrigada, disse ela a Otávio. De verdade. Mas não quero que pense que estamos nos aproveitando. Não penso. Otávio hesitou. Na verdade, talvez eu esteja me aproveitando de vocês. O quê?
Não sei por que os trouxe aqui. Simplesmente quis fazer algo bom. Depois de um dia assim, Miguel parou de pular e sentou-se na cama. E onde está sua filha agora? No hospital? É longe? Não muito. Então o senhor pode visitá-la. E talvez eu pudesse ir com o senhor? Gosto de visitar doentes. Vovó dizia que ajuda. Isabel rapidamente interveio. Miguel não pode se intrometer. Não se intromete, interrompeu Otávio. Olhou para o menino com curiosidade. Como sabe que ajuda? Porque quando vovó estava doente, eu ia até ela e contava histórias engraçadas. E ela ria, mesmo quando estava mal. E depois a mamãe dizia que a vovó se sentia melhor quando eu estava lá. A simplicidade dessa explicação era ao mesmo tempo comovente e dolorosa. Otávio pensou em todas as visitas a Sofia, em como ele ficava sentado à beira da cama dela em silêncio, sem saber o que dizer. Talvez ele realmente precisasse de alguém que pudesse fazer sua filha rir. Talvez sim, disse finalmente. Talvez amanhã possamos ir juntos. Depois do jantar, enquanto Isabel ajudava Miguel no banho, Otávio estava no terraço e olhava para o jardim. O telefone tocava incessantemente. A assistente, os diretores, os parceiros de negócios. Todos queriam saber onde ele estava, por que não atendia, se estava tudo bem. Mas pela primeira vez em anos, ele não sentiu a necessidade de responder. Seu império podia esperar um dia, ou talvez 2. No quarto de Sofia, no andar de cima, seus brinquedos ainda estavam lá. Blocos espalhados pelo chão, bonecas em uma prateleira, livros coloridos. Tudo esperando seu retorno, que talvez nunca acontecesse. Otávio fechou a porta daquele quarto à chave. Ele ainda não estava pronto para entrar lá. No dia seguinte, Otávio acordou cedo e por um momento não conseguiu se lembrar por que se sentia tão estranho. Então ouviu risadas vindas do jardim. Miguel corria pelo gramado com sapatos emprestados de Sofia, grandes demais para ele em pelo menos 2 números. Escorregava, caía, levantava-se e corria de novo, rindo alto. Isabel sentava-se no banco e olhava para o filho, com uma ternura que Otávio não via há anos. "Bom dia", disse ele, saindo para o terraço com uma xícara de café. "Desculpe, ele o acordou?" Isabel levantou-se imediatamente. "Eu disse para ele fazer menos barulho, mas não atrapalha. É bom." E de fato era bom. A propriedade há anos estava mergulhada no silêncio. Mesmo quando Sofia era pequena, ela frequentemente estava com a babá ou com Beatriz. Otávio estava muito ocupado construindo o império para perceber o quão vazia era sua casa. "Mamãe, olha!" Miguel tentou correr para trás e caiu espetacularmente. Em vez de chorar, caiu na gargalhada. "Quase consegui." "Miguel, você se sujou todo", suspirou Isabel. "Não tem problema", disse Otávio. "Afinal, é um jardim. É para isso que serve." Depois do café da manhã, que eles tomaram juntos na cozinha grande, Otávio os convidou para ir ao hospital. Miguel concordou imediatamente, mas Isabel hesitou. "Talvez eu não devesse... Quer dizer, talvez sua filha não queira conhecer estranhos." "Sofia não tem muitas visitas agora", admitiu Otávio. "Médicos, enfermeiras, às vezes eu. Acho que ela ficaria feliz com companhia." O caminho para o hospital foi tenso. Otávio pensava em como Sofia reagiria a Miguel. Ela sequer falaria com ele. Não o culparia por trazer estranhos em um momento tão difícil. A ala infantil era clara e colorida, mas isso não conseguia esconder a atmosfera hospitalar que sempre dava um nó no estômago de Otávio. Sofia estava deitada na cama de costas para a porta, olhando pela janela. "Querida", disse Otávio baixinho. "Trouxe alguém." Sofia virou-se lentamente. Estava pálida, e seus olhos, que antes brilhavam de alegria, agora pareciam vazios. "Oi", disse Miguel sem cerimônia, aproximando-se da cama. "Eu sou Miguel." "E você é Sofia, certo?" Sofia assentiu, mas não disse nada. "Você tem um quarto bonito. E olha o que eu trouxe para você." Miguel pegou um dos doces que vendera na rua no dia anterior. "É o meu último, mas são muito bons." Sofia pegou o doce, mas continuou em silêncio.
Miguel não pareceu desanimar. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e começou a olhar pelo quarto. Quantos anos você tem? 5, sussurrou Sofia. E eu tenho 8. Isso significa que sou mais velho, então posso te contar várias coisas. Quer? Sofia, pela primeira vez naquele dia, olhou-o diretamente nos olhos. Que coisas? Por exemplo, sobre como eu encontrava tesouros. Que tesouros? Miguel se inclinou conspiratoriamente. Quando morávamos em lugares diferentes com a mamãe, eu sempre procurava coisas que as pessoas perdiam. Uma vez encontrei um anel com um diamante de verdade. Mamãe disse que era só vidro, mas eu sei que era um diamante de verdade. Sofia sorriu levemente. E o que você fez com ele? Dei para a mamãe, porque ela é a mais bonita do mundo e merece diamantes. Não é, mamãe? Isabel, que estava na porta, corou. Miguel, e sua mamãe também é bonita? Perguntou Miguel a Sofia. O sorriso do rosto da menina desapareceu. Minha mamãe não mora mais comigo. Que triste, disse Miguel sinceramente. Mas você tem seu pai, e ele te ama muito. Eu vejo isso. Sofia olhou para Otávio, que estava na janela, tentando esconder a emoção. Como você sabe? Perguntou. Porque ontem, quando ele falava de você, os olhos dele ficavam tristes. E quando os olhos de alguém ficam tristes por causa de outra pessoa, significa que a ama. A simplicidade dessa observação atingiu Otávio como um trovão. Miguel, uma criança que o conhecia apenas desde o dia anterior, percebeu algo que ele mesmo não conseguia expressar em palavras. E por que você está no hospital? Continuou Miguel. Porque minhas pernas não funcionam, disse Sofia. Isso significa que você não pode andar. Não posso. Miguel pensou por um momento. Você já tentou pedir a Deus para te ajudar? Sofia piscou. Deus? Sim. Mamãe diz que Deus ouve tudo. E que às vezes ajuda, se a gente pedir muito. Mas e se ele não ajudar? Perguntou Sofia baixinho. Isso significa que ele tem outro plano. Ou que a gente precisa esperar mais um pouco. Miguel deu de ombros. Mas vale a pena tentar. Quer que eu te ensine? Sofia olhou para o pai, como se buscasse permissão. Otávio assentiu, embora ele mesmo não tivesse certeza do porquê. Está bem, sussurrou a menina. Miguel escorregou da cadeira e ajoelhou-se ao lado da cama. Tem que fechar os olhos e falar com Deus, como se ele estivesse bem aqui, porque ele realmente está. Sofia fechou os olhos. Miguel também. Deus, começou o menino baixinho. Sou eu de novo, Miguel. E minha nova amiga Sofia. Ela está com as pernas doentes e não pode andar. O senhor poderia ajudá-la. Ela é muito boa e merece poder correr de novo. E se não puder, pelo menos faça com que ela não se sinta triste. Amém. Amém, repetiu Sofia baixinho. Otávio estava na janela e sentiu as lágrimas virem aos olhos. Não acreditava em milagres. Não acreditava em oração. Mas ao ver sua filha, que pela primeira vez em semanas parecia tranquila, pensou que talvez nem tudo pudesse ser compreendido pela razão. 3 dias após a primeira visita ao hospital, Sofia voltou para casa. Otávio preparou um quarto especial no térreo, com todas as comodidades necessárias. Cadeira de rodas, corrimãos, rampa para o jardim. Tudo estava perfeitamente planejado e custara uma fortuna. Mas Sofia não queria usar nada. Sentava-se em sua cama, olhando pela janela, em silêncio a maior parte do dia. A fisioterapeuta vinha diariamente, mas as sessões terminavam com o choro da menina que não entendia por que tinha que se exercitar, se de qualquer forma nunca mais andaria. Dê um tempo a ela, repetia o Dr. Ricardo Almeida durante os telefonemas diários. É uma reação natural. Ela precisa se reconciliar com a nova realidade. Mas Otávio via sua filha se apagando a cada dia, e nada podia fazer a respeito. Miguel via a situação de outra forma. No 3º dia, após o retorno de Sofia, quando todos os adultos já haviam desistido, ele simplesmente entrou no quarto dela sem pedir permissão. Oi, disse ele, sentando-se no chão ao lado da cama. Você está entediada?
Sofia assentiu. Então, que tal irmos para o jardim? Não posso ir, respondeu ela baixinho. Isso significa que você não pode andar. Mas pode ir de rodas. Miguel apontou para a cadeira de rodas no canto. É quase como um carro. Não quero usar isso. Por quê? Sofia deu de ombros. Porque é feio. E todo mundo vai saber que estou doente. Miguel se levantou e foi até a cadeira de rodas. Examinou-a cuidadosamente, como se estivesse olhando um novo brinquedo. Sabe de uma coisa? Esta cadeira tem rodas super legais. Aposto que dá para ir bem rápido com ela. De verdade? Claro! E olha, tem uns apoios de braço legais. E dá para dobrar os apoios para os pés. Miguel experimentou as diferentes funções. É como um trono. Um trono? Isso. Tipo para uma princesa de verdade. Só que em vez de te carregarem, você se move nela. Miguel foi até a cama. Você pode me mostrar como funciona? Sofia hesitou. Então, lentamente, permitiu que Miguel a ajudasse a se transferir para a cadeira. Inicialmente, ela sentou-se rígida, como se tivesse medo de se mover. Agora tente, encorajou Miguel. Sofia empurrou as rodas suavemente. A cadeira se moveu para a frente. Está vendo? Você está andando. Miguel bateu palmas. Você consegue ir mais rápido? Sofia empurrou com mais força. A cadeira acelerou. Super! Agora vire. Depois de alguns minutos, Sofia já andava pelo quarto com mais liberdade. Em seu rosto, pela primeira vez em semanas, apareceu um leve sorriso. Quer ir lá fora? Perguntou Miguel. E se todo mundo ficar olhando para mim? Vão olhar para o quão rápida você é. Venha, vamos apostar uma corrida. Otávio observava tudo isso do corredor, sem ousar intervir. Ele via Sofia, pela primeira vez desde o acidente, parecer viva. No jardim, Miguel corria ao lado da cadeira de rodas de Sofia, gritando: Mais rápido! Mais rápido! Sofia ria, tentando alcançá-lo. Isabel sentava-se no banco e olhava para eles com ternura. Seu filho é uma criança excepcional, disse Otávio, sentando-se ao lado dela. Ele não é meu filho, respondeu Isabel baixinho. Otávio olhou para ela surpreso. Quer dizer, é meu filho agora, mas não biologicamente. Isabel suspirou. A mãe dele morreu quando ele tinha 5 anos. Eu era a professora dele na creche. Ele não tinha mais ninguém. E a senhora simplesmente o adotou? Não oficialmente. Os papéis são complicados, mas eu não podia deixá-lo num orfanato. Ele precisava de amor, não de uma instituição. Otávio olhou para Miguel, que estava ensinando Sofia a andar de cadeira de rodas em forma de 8. Ambos gritavam de alegria. Foi por isso que vocês foram para a rua? Isabel assentiu. Quando perdi o emprego, não consegui provar que era a responsável legal dele. O conselho tutelar queria colocá-lo num orfanato. Então fugimos. O que aconteceu com seu emprego? Isabel permaneceu em silêncio por um longo tempo. Trabalhava na universidade. Pesquisava métodos de educação para crianças com dificuldades de desenvolvimento. Então alguém me acusou de irregularidades financeiras, de desvio de fundos de pesquisa. Isso é verdade? Não. Isabel olhou diretamente nos olhos dele. Nunca roubei um centavo. Mas tinha um inimigo na universidade. Alguém que queria meu cargo. E ele conseguiu me comprometer. Otávio sentiu uma raiva familiar. Conhecia pessoas assim. Aquelas que destruíam outros para seu próprio benefício. Ele mesmo às vezes fora uma dessas pessoas. A senhora tentou se defender? Por 2 anos. Processo, apelações, tentativas de limpar meu nome. Mas a verdade não é suficiente quando o outro lado tem dinheiro e influência. Isabel sorriu amargamente. Isso não deve surpreender o senhor. Não surpreendia. Otávio sabia como aquele mundo funcionava. Sabia que o dinheiro podia comprar não apenas coisas, mas também opiniões, sentenças e até a verdade. Por que a senhora está me contando isso? Porque o senhor tem dinheiro e influência. E provavelmente pensa que somos mais uns golpistas tentando se aproveitar do senhor. Otávio olhou para ela por um longo tempo. Então, desviou o olhar para Miguel, que estava ajudando Sofia a descer uma pequena rampa no jardim.
Ambos gritavam de alegria. Não, disse ele finalmente. Não penso. Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Otávio estava em seu escritório e olhava para uma foto da filha antes do acidente. Ela estava radiante, alegre, cheia de vida. E hoje, pela primeira vez em semanas, ela ria de novo. Talvez Miguel fosse realmente um milagre. Talvez a fé de que ele falava tivesse mais poder do que Otávio estava disposto a admitir. Mas no fundo do coração, ele ainda tinha medo. Medo de acreditar e depois ser novamente desiludido. Nas 2 semanas seguintes, a casa dos Medeiros se encheu de uma vida que não havia lá há anos. Sofia e Miguel tornaram-se inseparáveis. A menina na cadeira de rodas, o menino correndo ao lado, inventavam brincadeiras e aventuras cada vez mais novas. Otávio os observava da janela de seu escritório, tentando trabalhar, mas constantemente se distraindo com suas risadas. Sofia parecia novamente uma criança, e não uma pequena paciente submetida a terapias intermináveis. Naquele dia, Miguel estava de humor particularmente bom. Corria pelo jardim, coletando folhas de outono, e formava desenhos multicoloridos na grama. Sofia, olha, fiz uma coroa para você, gritava ele apontando para um coração feito de folhas amarelas e vermelhas. Sofia se aproximou, batendo palmas. É lindo. Mas o que significa? Significa que você é a minha melhor amiga do mundo. A menina corou de felicidade. Desde o acidente, ninguém lhe dissera coisas assim. Todos falavam de terapias, exercícios, adaptação à nova realidade. Apenas Miguel a tratava como se nada tivesse mudado. Agora feche os olhos, disse o menino conspiratoriamente. Tenho uma surpresa para você. Sofia obedeceu e fechou os olhos. Miguel correu até o banco, onde deixara uma pequena bolsa, e tirou algo que havia escondido antes. Pode abrir. Em suas mãos havia uma pequena cruz de madeira em um cordão. Não era cara. Parecia feita à mão, talvez por algum artesão local. Mas era linda em sua simplicidade. É para mim? Perguntou Sofia com incredulidade. Sim, mamãe diz que quando a gente usa uma cruz, Deus fica ainda mais perto. E eu quero que ele esteja com você sempre. Sofia pegou a cruz nas mãos. Mas deve ter sido caro. Não foi caro. Comprei com o dinheiro da venda dos doces. Miguel sorriu amplamente. Vendi todas as caixas que me sobraram. Mas era seu dinheiro. E por isso pude gastá-lo em algo importante. Miguel a ajudou a colocar o cordão no pescoço. E você é importante. Sofia tocou a cruz em seu pescoço e sentiu um calor estranho. Ela ainda não compreendia completamente o que Miguel dizia sobre Deus e fé, mas compreendia que aquele menino a amava e que, pela primeira vez em meses, ela não se sentia sozinha. Obrigada, sussurrou. Otávio observava a cena do terraço, sentindo uma mistura de gratidão e inquietação. Miguel fazia por Sofia o que ele mesmo não conseguia, dava-lhe esperança. Mas essa esperança não era cruel? Não seria melhor aceitar a realidade em vez de acreditar no impossível? Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Otávio encontrou Isabel na biblioteca. Ela estava sentada em uma poltrona, lendo um de seus livros, a biografia de algum industrial do século XIX. Leitura interessante, perguntou ele sentando-se em frente a ela. Fascinante. Esse homem construiu um império do nada. Um pouco como o senhor. Eu não comecei do nada. Tinha educação, contatos, uma pequena herança dos meus pais. Mas o senhor tinha, acima de tudo, determinação. Inteligência. Isabel colocou o livro de lado. Já se arrependeu de suas escolhas? A pergunta foi inesperada e muito pessoal. Otávio pensou por um momento. Arrependo-me de não ter passado mais tempo com Sofia quando ela era pequena. Arrependo-me de meu casamento ter terminado, mas dos negócios não. E agora? Depois do que aconteceu? Agora, Otávio parou. Agora tudo parece menos importante. Isabel assentiu com compreensão. Quando perdi o emprego, pensei que era o fim do mundo. Minha carreira, minha identidade, tudo em que trabalhei por anos. Então olhei para Miguel e entendi que as coisas mais importantes não têm preço.
Miguel é uma criança especial. Sim, ele tem o dom de ver o bem em qualquer situação. Às vezes penso que é por causa do que ele passou. A perda da mãe, a incerteza, a vida comigo, que nem sou sua família de verdade. E ele ainda acredita que tudo vai dar certo. E a senhora acredita? Isabel sorriu tristemente. Tento, por causa de Miguel. Mas é difícil quando se luta pela sobrevivência todos os dias. Otávio olhou para ela e, pela primeira vez em semanas, pensou em alguém além de Sofia. Isabel era forte, inteligente, sacrificara tudo por uma criança que nem era seu filho. E ele a escondia em sua casa como um segredo vergonhoso. Isabel começou, mas foi interrompido pelo toque do telefone. No visor, o nome que o fez sentir um calafrio nas veias. Beatriz Toledo, sua ex-esposa. Com licença, disse a Isabel e atendeu. Otávio, a voz de Beatriz estava tensa. Precisamos conversar. Sobre Sofia. O que aconteceu com Sofia? Ouvi coisas. Sobre você manter pessoas estranhas em casa. Sobre você permitir que eles influenciem nossa filha. Otávio sentiu o estômago apertar. Como? Não importa como. O importante é que Sofia precisa de estabilidade e de cuidados profissionais, e não de experimentos. Beatriz, não é assim. Amanhã estou indo para aí. E se o que ouvi for verdade, estou considerando tomar medidas legais em relação à guarda de Sofia. A ligação foi cortada. Otávio ficou em silêncio, segurando o telefone na mão. Isabel o olhava com preocupação. Problemas? Perguntou baixinho. Talvez, respondeu, mas no fundo do coração sabia que não era talvez. Era uma catástrofe que acabara de começar a se desenvolver. Beatriz Toledo sempre chegava como uma tempestade. Otávio ouviu o ronco do motor de seu Porsche vermelho antes mesmo de ela estacionar em frente à casa. Pela janela, viu sua ex-esposa sair do carro, elegante, confiante, pronta para a batalha. Otávio rapidamente encontrou Isabel na cozinha. Você pode levar Miguel para cima? Será uma conversa difícil. Isabel assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Miguel, venha! Vamos ler um pouco lá em cima. Mas quero ficar com Sofia, protestou o menino. Mais tarde. Agora os adultos precisam conversar. Quando Isabel e Miguel desapareceram lá em cima, Otávio foi até Sofia, que estava na cadeira de rodas na sala, assistindo desenhos. Querida, sua mãe vai chegar daqui a pouco. Sofia se iluminou. Mamãe? De verdade? Sim, mas talvez ela esteja um pouco nervosa. Não se preocupe com isso, está bem? Sofia assentiu, embora a preocupação aparecesse em seus olhos. Beatriz entrou na casa sem bater. Afinal, ela tinha as chaves. Estava linda como sempre, vestindo um elegante conjunto, cada cabelo no lugar. Mas seus olhos ardiam de raiva. Onde ela está? Perguntou em vez de cumprimentar. Na sala. Beatriz antes de... Mas ela já tinha ido. Otávio a seguiu, sentindo a tensão aumentar. Mamãe! Sofia se iluminou ao ver Beatriz. Que bom que você veio. Tenho tanta coisa para te contar. Beatriz se inclinou e beijou a testa da filha, mas seu rosto permaneceu tenso. Oi, meu amor. Como você se sente? Melhor! Muito melhor. Tenho um novo amigo, o Miguel, e ele me ensinou. Sofia, interrompeu Beatriz, você pode ir para o seu quarto por um momento? Preciso conversar com seu pai. Mas eu queria te contar sobre o Miguel e sobre como a gente reza. Mais tarde, meu amor. Sofia obedeceu e foi para o seu quarto. Mas Otávio viu a decepção em seu rosto. Quando ficaram sozinhos, Beatriz se virou para Otávio com fúria. O que isso significa, Otávio? Nossos amigos me ligam e dizem que você está mantendo mendigos em casa, que você está permitindo que eles doutrinem nossa filha com fanatismo religioso. Não são mendigos. É uma mulher com uma criança que estavam passando por um período difícil. E você resolveu virar um benfeitor? Beatriz riu amargamente. Você que nunca deu um tostão para nenhuma caridade, porque considerava um desperdício de dinheiro. As pessoas mudam. As pessoas sim, mas você não. O que realmente está acontecendo aqui?
O que essa mulher te deu para você estar tão envolvido com ela? Otávio sentiu raiva. Você acha que é sobre isso? Sobre uma mulher. E não é? Encare a realidade, Otávio. Uma mulher linda e necessitada com uma criança aparece na vida de um rico desesperado. Clássico do gênero. Isabel era uma professora universitária. Era. Beatriz enfatizou a palavra. E agora? Uma sem-teto que vive de sua caridade? Otávio cerrou os punhos. Sabia que Beatriz podia ser implacável, mas não esperava tamanha maldade. Sofia está feliz, disse ele baixinho. Pela primeira vez em meses, ela sorri e ri, age como uma criança. Isso não é o mais importante? Sofia está doente, Otávio. Precisa de terapia, de ajuda profissional e não de rezas mágicas. Ninguém está falando de magia. Mas aquele menino, Miguel, consegue alcançá-la de uma forma que ninguém mais conseguiu, porque ele enche a cabeça dela com contos de fadas sobre milagres. Beatriz se aproximou. Ouvi como ela fala de oração, de que Deus pode curá-la. Você percebe o quão cruel isso é? Dar uma falsa esperança a uma criança? Otávio ficou em silêncio, porque no fundo do coração ele se fazia a mesma pergunta. Quero que essas pessoas saiam desta casa, continuou Beatriz. Hoje? Não, não. Sofia os ama. Pela primeira vez em meses, ela está feliz. Não vou tirar isso dela. Beatriz olhou para ele por um longo momento. Então você não tem escolha. Amanhã irei ao tribunal. Vou pedir a guarda total de Sofia. O quê? Você ouviu? Vou provar que você está criando um perigo para a saúde mental de nossa filha. Que você está permitindo que estranhos a influenciem. Que você está substituindo os cuidados médicos profissionais por fanatismo religioso. Otávio sentiu a terra sumir sob seus pés. Beatriz, isso é loucura. Loucura é o que você está fazendo aqui. Beatriz virou-se para sair, mas parou na porta. Você tem 24 horas para pensar. Ou eles vão embora, ou eu levo Sofia. Quando ela saiu, Otávio caiu na poltrona. Em pouco tempo, ouviu um choro baixo vindo do quarto de Sofia. A menina devia ter ouvido pelo menos parte da conversa. Ele foi até ela e a encontrou deitada na cama, com o rosto escondido no travesseiro. Querida, mamãe quer levar o Miguel? Perguntou ela entre as lágrimas. Otávio sentou-se na beira da cama. Mamãe está preocupada. Ela pensa que o Miguel é mau? Não, ela não pensa que ele é mau, apenas... Não entende. Sofia levantou a cabeça. Em seus olhos havia um desespero que Otávio não havia visto nem mesmo após o acidente. Pai, por favor, não deixe ela levá-lo. Miguel é meu melhor amigo. Sem ele vou ficar sozinha de novo. Otávio acariciou a cabeça dela, mas não sabia o que dizer. Ele sabia que Beatriz não estava brincando. Ela tinha dinheiro, advogados e realmente podia provar que suas decisões não eram no melhor interesse de Sofia. Mas vendo as lágrimas da filha, ele também sabia que não podia deixar Miguel ir embora. Ele precisava encontrar uma solução. Só não sabia qual. Naquela noite, Otávio não dormiu. Sentou-se em seu escritório, olhando para os documentos do divórcio e as decisões judiciais de anos atrás. Beatriz sempre foi uma advogada de corpo e alma, implacável, eficaz, pronta para explorar qualquer fraqueza do adversário. Se ela a ameaçava com a justiça, significava que tinha um plano e tinha certeza da vitória. Ao amanhecer, ouviu passos no corredor. Era Miguel, que como sempre acordava cedo. O menino bateu suavemente na porta do escritório. Senhor Otávio, posso entrar? Claro. Miguel entrou de pijama e chinelos, com os cabelos despenteados. Sentou-se no chão ao lado da poltrona de Otávio. Não consegue dormir? Como você sabe? Porque eu também não consigo. Sofia chorou a noite toda. Disse que a mãe dela quer nos expulsar. Otávio suspirou pesadamente. É uma situação complicada, Miguel. Por que aquela senhora pensa que somos maus? Não, ela não pensa que vocês são maus. Apenas, algumas pessoas acham que oração e fé não são um jeito de ajudar os doentes. Miguel pensou por um momento. E o senhor o que pensa? A pergunta era simples, mas a resposta não.
Otávio olhou para aquele menino, que em poucas semanas transformara sua casa de uma forma que ninguém conseguira em anos. Eu acho que não sei, respondeu sinceramente. Mas sei que Sofia está feliz por sua causa, e isso talvez seja o mais importante. Então, talvez devêssemos orar para que Deus ajude aquela senhora a entender. Otávio olhou para Miguel com uma mistura de ternura e desamparo. Miguel, eu não sei orar. Não tem problema. Eu vou orar, e o Senhor pode apenas sentar ao lado. O menino ajoelhou-se no chão e juntou as mãos. Otávio sentiu-se estranho, mas não protestou. Deus, começou Miguel baixinho, sou eu de novo. Sei que peço muito ao Senhor, mas por favor, ajude a mãe de Sofia a entender que não somos maus. Só queremos que Sofia seja feliz e que as pernas dela funcionem de novo. Mas se não puder curá-la, pelo menos não deixe que ela fique sozinha. Amém. Quando Miguel terminou, um silêncio caiu no escritório. Otávio não sentiu nenhuma experiência mística, nenhuma epifania, mas sentiu algo diferente. Paz. Como se pela primeira vez desde a noite anterior pudesse respirar normalmente. Obrigado, disse baixinho. Pelo quê? Por você existir. Pela manhã, Otávio ligou para seu advogado. Dr. Gustavo Ribeiro era um dos melhores advogados de família do Brasil. Mas sua resposta não foi animadora. Otávio, se Beatriz tiver provas de que você está colocando pessoas estranhas em casa e permitindo que elas influenciem a criança, o tribunal pode considerar isso negligência parental. Mas Sofia está feliz. Pela primeira vez em meses, o tribunal vai olhar para premissas racionais, não para emoções. E a presença de estranhos na casa de uma criança doente pode ser vista como perigosa. E se eu documentar a melhora do estado de Sofia? Se o médico confirmar que ela se sente melhor psicologicamente, isso pode ajudar. Mas Beatriz também terá especialistas que dirão que isso não é lugar para terapia amadora. Depois de conversar com o advogado, Otávio sentiu-se ainda pior. Estava sentado na cozinha tomando café quando Isabel chegou. Ouvi trechos da conversa ontem, disse ela baixinho. Se por nossa causa o senhor tiver problemas com sua ex-esposa... Não é por causa de vocês, interrompeu Otávio. É por minha causa. Por meus medos. Medos? Otávio permaneceu em silêncio por um longo tempo. Tenho medo de acreditar que Sofia pode se curar. Tenho medo de dar-lhe esperança e depois vê-la desmoronar quando a esperança se mostrar vã. E se a esperança não for vã? E se for? E se Miguel encher a cabeça dela com contos de fadas sobre milagres e depois se mostrar que milagres não existem? Isabel sentou-se em frente a ele. O senhor já pensou que talvez o milagre já tenha acontecido? Que milagre? Sofia está sorrindo de novo. Está agindo como uma criança de novo. Tem esperança de novo. Talvez não seja o milagre que todos esperam, mas isso não é suficiente. Otávio olhou para ela e, pela primeira vez desde ontem, pensou que talvez ela tivesse razão. Talvez ele estivesse muito focado no fato de Sofia andar e pouco apreciando o fato de que ela estava viva novamente. Naquela tarde, os quatro estavam sentados no jardim. Sofia e Miguel brincavam de esconde-esconde. A menina na cadeira de rodas procurava o menino escondido atrás das árvores. Suas risadas ecoavam por toda a propriedade. Não te vejo, gritava Sofia, embora Miguel estivesse aparecendo por trás do tronco de macieira muito fino. Então procure melhor, respondia o menino, mal contendo o riso. Otávio os observava e, de repente, sentiu um estranho tremor nas pernas. Não eram suas pernas. Era o chão que tremia sob a leve pressão de pequenos pés. Ele se virou e viu o impossível. Sofia estava de pé, não na cadeira de rodas, não apoiada por ninguém. Estava de pé em suas próprias pernas, cambaleante, mas de pé. Miguel, sussurrou ela, olhando para os próprios pés com incredulidade. Miguel, olha.
O menino espiou por trás da árvore e seus olhos se arregalaram de espanto. Sofia, você está de pé. Estou de pé, repetiu a menina, como se não pudesse acreditar em suas próprias palavras. Isabel levantou-se do banco, cobrindo a boca com as mãos. Otávio estava paralisado, sem saber se o que via era real. Sofia deu um passo incerto para a frente, depois outro, o terceiro, e então começou a correr. Corria incerta, cambaleante, mas corria. Direto para os braços de Miguel, que com um grito de alegria correu ao seu encontro. Eu posso andar, gritava ela entre lágrimas de felicidade. Miguel, eu posso andar. Otávio caiu de joelhos na grama e pela primeira vez na vida adulta chorou de alegria. As horas seguintes foram um caos. O Dr. Ricardo Almeida chegou em tempo recorde, sem conseguir acreditar no que ouvia pelo telefone. Examinou Sofia minuciosamente, verificando reflexos, força muscular, reações neurológicas. É impossível, repetia após cada exame. Medicamente, é absolutamente impossível. Sofia estava sentada na cama em seu quarto, movendo os pés e rindo cada vez que conseguia mexer os dedos dos pés. Mas eu ando, doutor, dizia com o entusiasmo de uma criança que descobrira um novo brinquedo. Quer que eu mostre? Ricardo Almeida era neurologista há 20 anos. Vira centenas de casos de lesões medulares. Sabia o que era possível e o que não era. E o que via em Sofia desafiava tudo o que ele aprendera. Otávio, eu não consigo explicar isso, disse ele quando ficaram sozinhos no corredor. Os exames de uma semana atrás mostravam claramente uma lesão completa. E agora? Agora é como se essa lesão não existisse. Isso significa que ou a ciência está errada ou aconteceu algo que a ciência não consegue explicar. Otávio olhou pela porta para Sofia, que estava mostrando a Miguel como conseguia ficar em um pé só. Ricardo, você acredita em milagres? O médico permaneceu em silêncio por um longo tempo. Como médico, não. Como ser humano. Depois do que vi hoje, não sei. À noite, quando Sofia finalmente adormeceu, exausta, mas feliz, Otávio ligou para Beatriz. Beatriz, sou eu. Otávio, espero que esteja ligando para dizer que essas pessoas já foram embora. Sofia está andando. Silêncio. O que você disse? Sofia está andando. Hoje à tarde ela se levantou da cadeira e começou a andar. Ricardo a examinou. É verdade. Isso é impossível. É o que todos dizem, mas Sofia está andando. Outro silêncio, mais longo. Chegarei amanhã de manhã, disse Beatriz finalmente e desligou. Naquela noite, Otávio novamente não dormiu, mas desta vez por outros motivos. Foi até o quarto de Sofia e observou-a dormir tranquilamente com um sorriso no rosto. Ao lado da cama estavam seus sapatos, aqueles que por meses foram apenas uma decoração. Amanhã ela poderá usá-los. Miguel o encontrou lá ao amanhecer. Senhor Otávio, por que o senhor não está dormindo? Não consigo acreditar no que aconteceu. Miguel sentou-se no chão ao lado da poltrona de Otávio. Mas eu consigo. Orei por isso todos os dias. Você não teve medo de que a oração não fosse ouvida? Tive medo, mas mamãe diz que às vezes a gente precisa ter medo e mesmo assim fazer o que é certo. Otávio olhou para aquele menino que falava de fé com a mesma naturalidade com que os outros falavam do tempo. Miguel, você realmente acreditava que Sofia conseguiria andar? Sim, mas também acreditava que se ela não pudesse, ainda assim seria feliz, porque felicidade não é a mesma coisa que andar. Essa sabedoria simples atingiu Otávio como um raio. Por meses, ele se concentrara no que Sofia não podia fazer, em vez de perceber o que ela ainda podia. Pela manhã, Beatriz chegou.
Desta vez estava mais silenciosa, menos confiante. Sofia correu ao seu encontro, literalmente correu em suas próprias pernas. Mamãe, olha o que eu consigo fazer. A menina deu uma pirueta no meio da sala. Beatriz se abaixou e abraçou a filha, e lágrimas apareceram em seus olhos. É um milagre, meu amor, um verdadeiro milagre. Miguel disse que Deus me ouve, e ele ouviu. Beatriz olhou por cima do ombro da filha para Miguel, que estava na porta junto com Isabel. Pela primeira vez, seu olhar não era hostil. Podemos conversar? Perguntou a Otávio. Sentaram-se no terraço. Sofia e Miguel brincavam no jardim, agora ambos correndo. Não entendo isso, disse Beatriz baixinho. Como advogada, como pessoa racional, não entendo como isso aconteceu. Nem eu. Mas aconteceu. Sim. Beatriz olhou para as crianças brincando. Ontem eu estava pronta para te tirar, Sofia. Pensei que você estava permitindo que eles enchessem a cabeça dela com fantasias perigosas. E agora? Agora vejo que Sofia está feliz. Pela primeira vez em meses, ela parece uma criança normal e saudável. Beatriz suspirou. Talvez nem tudo possa ser explicado pela lógica. Otávio assentiu. Miguel e Isabel ficam. Eu sei. Por um momento sentaram-se, em silêncio, observando a filha brincar com o menino que lhe devolvera a esperança. Otávio, disse Beatriz finalmente. Sim, você pode me perdoar? O que eu disse sobre essa mulher, sobre esse menino, foi horrível. Otávio olhou para ela e, pela primeira vez em anos, viu um remorso sincero em seus olhos. Claro. Mas no fundo do coração, ele sabia que mesmo aquele momento de reconciliação não era o fim de seus problemas. Milagres acontecem, mas a vida cotidiana ainda é cheia de desafios. E alguns desses desafios ainda estavam por vir. Por 3 semanas, a casa dos Medeiros esteve mergulhada em felicidade. Sofia andava, corria, dançava, fazia tudo o que não podia fazer por meses. Miguel era seu companheiro constante. Juntos redescobriam cada canto do jardim, cada trilha nas redondezas. Otávio os observava da janela de seu escritório enquanto atendia mais um jornalista. Há uma semana, o telefone tocava incessantemente. Senhor Medeiros, pode nos dizer algo mais sobre essa cura milagrosa? Não concedo entrevistas. Respondia a cada vez e desligava o telefone. Mas sabia que não podia conter isso para sempre. De alguma forma, a notícia sobre Sofia chegou à mídia. Talvez por alguém do hospital, talvez por algum dos convidados que visitaram a casa nas últimas semanas. Não importava como. Agora, todo o Brasil falava da cura milagrosa da filha do milionário. Naquela tarde, um convidado inesperado chegou. Paulo Roberto, não confundir com o Dr. Ricardo, era um dos seguranças da propriedade. Trabalhava para Otávio há 5 anos, era discreto e honesto. Mas hoje, ele parecia nervoso. Senhor Medeiros, preciso conversar com o senhor. Sobre o que, Paulo? Sobre o que está acontecendo na mídia, sobre sua filha. Otávio o convidou para o escritório. Paulo sentou-se inquieto na beira da poltrona. Senhor Medeiros, eu não sei como dizer, mas minha esposa trabalha na televisão, na redação de um programa investigativo. E ela diz que estão preparando uma matéria sobre o senhor, sobre como o senhor mantém sem-tetos em casa, sobre o fato de que talvez o senhor esteja usando-os para algum jogo de imagem. Otávio sentiu um calafrio nas veias. O que exatamente eles planejam? Não sei exatamente, mas parece que tem gravações. Alguém filmou a casa por fora e tem uma testemunha que afirma que tudo isso é uma encenação. Que testemunha? Paulo hesitou. Alguém do pessoal, alguém que tinha acesso à casa. Otávio percorreu mentalmente a lista de todas as pessoas que trabalhavam na propriedade.
Fátima, a governanta, estava com ele há anos e era-lhe absolutamente leal. O jardineiro vinha apenas uma vez por semana e raramente via a família. Sobrava ainda. Leonardo, sussurrou. Leonardo Santos era o motorista que Otávio contratara há 6 meses. Jovem, ambicioso, mas sempre parecia insatisfeito com o salário. Senhor Medeiros, minha esposa diz que a matéria deve ir ao ar amanhã à noite, no principal telejornal. Após a saída de Paulo, Otávio permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ele sabia como a mídia funcionava. Sabia que a verdade não importava quando a história era suculenta. E a história de um empresário rico que usa sem-tetos para criar um falso milagre era muito suculenta. Decidiu conversar com Isabel e Miguel. Os encontrou na biblioteca. Isabel lia e Miguel desenhava algo em seu caderno de esboços. Precisamos conversar, disse ele. Quando lhes contou o que ouvira de Paulo, Isabel empalideceu. Isso significa que vão dizer que tudo isso não era verdade? Provavelmente. E que os usei para algum jogo de imagem, mas não é verdade, interveio Miguel. Sofia realmente anda. Não é fingimento? Eu sei, Miguel. Mas as pessoas vão acreditar no que virem na televisão. Isabel levantou-se e foi até a janela. O que isso vai significar? Provavelmente um escândalo. A mídia vai cercar a casa. As pessoas vão dizer que tudo isso é uma farsa. E Sofia? Essa era a pergunta mais importante. Como uma menina de 5 anos reagiria à informação de que as pessoas não acreditavam em sua cura? Que diziam que tudo aquilo era uma mentira? Não sei, admitiu Otávio. Miguel largou os lápis e se aproximou dele. Senhor Otávio, o senhor acredita que Sofia realmente foi curada? Sim, então não importa o que os outros digam? Isabel se virou da janela. Miguel tem razão. A verdade não vai mudar só porque alguém vai dizer uma mentira. Mas a reputação, a influência nos negócios, isso é realmente importante? Perguntou Isabel baixinho. Otávio olhou para ela e para Miguel. 2 meses atrás, a resposta teria sido óbvia. Claro que a reputação era importante. Os negócios eram importantes. O dinheiro era importante. Mas agora, olhando para aquelas pessoas que mudaram sua vida, que lhe devolveram a filha, ele já não tinha tanta certeza. Não, disse ele finalmente. Não é importante. Naquela noite, durante o jantar, Sofia estava excepcionalmente falante. Contava como ela e Miguel encontraram um ninho de pássaros no jardim, como aprendeu a pular corda, como planejava correr com Miguel até a floresta no dia seguinte. Otávio a ouvia e pensava que amanhã essa paz seria perturbada, que a casa seria cercada por câmeras, que as pessoas gritariam perguntas, que o mundo inteiro julgaria sua família. Mas ele também olhava para o rosto sorridente da filha e sabia que, independentemente do que o amanhã trouxesse, aquelas últimas semanas haviam sido as melhores de sua vida, e isso nenhum escândalo poderia tirar dele. O dia seguinte começou tranquilo. Sofia e Miguel, como de costume, brincavam no jardim, alheios à tempestade que se aproximava. Otávio estava em seu escritório, tentando se concentrar no trabalho, mas a cada momento olhava para o telefone. Às 10, o primeiro jornalista ligou. Depois o segundo. O terceiro, às 11, as primeiras câmeras apareceram no portão. Senhor Otávio! Miguel entrou correndo no escritório com os olhos arregalados. Tem umas pessoas com câmeras grandes lá fora. Otávio foi até a janela. Já havia vários carros de reportagem em frente à propriedade. Os jornalistas tentavam espiar por cima da cerca, montando câmeras e microfones. O que eles querem? Perguntou Miguel. Eles querem contar nossa história para as pessoas. Que bom. Talvez mais pessoas acreditem em milagres. Otávio não respondeu. Ele sabia que o que eles pretendiam contar seria bem diferente do que Miguel esperava. Às 12, o editor-chefe do programa investigativo ligou. Senhor Medeiros, estamos lhe dando a oportunidade de se manifestar sobre as acusações que apresentaremos na matéria de hoje.
Que acusações? Possuímos gravações e depoimentos de testemunhas que indicam que a suposta cura milagrosa de sua filha foi uma encenação com o objetivo de melhorar sua imagem após um escândalo com uma construtora. Otávio sentiu raiva. De que escândalo o senhor está falando? Da investigação do Ministério Público sobre irregularidades na construção de um condomínio residencial em Curitiba. Uma investigação que foi arquivada após negociações misteriosas com a promotoria. Isso era realmente verdade. 1 ano atrás, uma das empresas de Otávio fora acusada de usar materiais de qualidade inferior ao previsto nos contratos. Otávio resolveu a questão discretamente, sem alarde, mas a custo de muito dinheiro e alguns telefonemas para as pessoas certas. Isso não tem nenhuma relação com minha filha, disse ele entre dentes. Possuímos gravações que mostram o senhor trazendo sem-tetos para casa para criar uma fachada de caridade. Também temos uma testemunha que afirma que sua filha nunca esteve paralisada. O telefone tremeu na mão de Otávio. Isso é mentira. O senhor concordaria em uma entrevista onde poderia apresentar sua versão? Não. Então a matéria será exibida hoje às 20 horas. Quando ele desligou, Otávio caiu na poltrona. Ele sabia o que aquilo significava. Em algumas horas, todo o Brasil pensaria que sua filha nunca estivera doente, que tudo era mentira, que ele usara uma mulher sem teto e uma criança para melhorar sua imagem. Isabel entrou no escritório sem bater. A preocupação estampava seu rosto. Miguel diz que as pessoas com câmeras estão perguntando sobre nós para os vizinhos. A senhora precisa levar Miguel e ir embora daqui, disse Otávio. O quê? Hoje à noite, na televisão, vai passar uma matéria dizendo que tudo isso foi uma farsa, que eu usei vocês para melhorar minha imagem. Vão apresentá-los como cúmplices. Isabel sentou-se pesadamente na cadeira. Mas não é verdade. Eu sei, mas isso não importa. As pessoas vão acreditar no que virem na televisão. E Sofia? Sofia ficará comigo. Serei eu que responderei pelo que acontecer. Isabel permaneceu em silêncio por um longo tempo. Não. O quê? Eu disse não. Não vou deixá-lo agora. Isabel, a senhora não entende. Isso pode destruir sua vida mais do que já foi destruída. Minha vida foi destruída por mentiras. E o Senhor pela primeira vez na vida, nos deu a mim e a Miguel um verdadeiro lar. Uma verdadeira família. Isabel levantou-se. Não vou fugir agora, quando o senhor precisa de nós. Otávio olhou para ela com incredulidade. Mas a mídia será implacável. Vão procurá-la, farão perguntas, a acusarão de tudo. Então, responderemos às perguntas juntos. Lutaremos contra as acusações juntos. Isabel foi até a janela e olhou para Sofia e Miguel, que ainda brincavam no jardim, inconscientes das nuvens que se acumulavam sobre eles. O senhor acha que Miguel vai parar de acreditar em milagres porque alguém na televisão vai dizer que milagres não existem? Não. Sofia vai parar de andar porque alguém vai dizer que nunca esteve paralisada? Não. Então, com o que o senhor está preocupado? Otávio olhou para ela e pela primeira vez desde a manhã sentiu algo como paz. Ela tinha razão. A verdade permaneceria verdade, independentemente de quem e o que dissesse. A senhora é uma mulher extraordinária, disse ele baixinho. Não, sou apenas uma mulher que sabe o que é importante. Às 18 horas, Otávio reuniu todos na sala de estar. Sofia, Miguel, Isabel, até Fátima se sentaram ao redor dele. Daqui a 2 horas na televisão vai passar um programa sobre nós, começou ele. Vão dizer coisas que não são verdadeiras. Vão alegar que Sofia nunca esteve doente, que tudo isso foi fingimento. Sofia olhou para ele com preocupação. Mas eu realmente não podia andar, pai. Eu sei, querida. Todos nós sabemos, mas algumas pessoas vão duvidar disso. É triste, disse Miguel. Mas mamãe diz que a verdade sempre vence. Talvez só precise esperar um pouco. Otávio abraçou a filha. Querida, amanhã pode ser difícil. As pessoas virão, farão perguntas, dirão coisas desagradáveis. Você está pronta?
Sofia assentiu com firmeza. Estou pronta, pai, porque sei que o que aconteceu é verdade. E a verdade não pode ser mudada. Quando às 20 horas ligaram a televisão, Otávio segurava a mão de Sofia. Ele sabia que em poucos minutos a vida tranquila deles terminaria para sempre. Mas pela primeira vez em anos, ele não tinha medo do que o amanhã traria. A matéria na televisão foi ainda pior do que esperavam. Por 20 minutos, o repórter apresentou provas de que toda a história era uma encenação. Mostraram gravações da frente da casa, onde Isabel e Miguel eram vistos entrando na propriedade. Apresentaram trechos da documentação médica de Sofia, sugerindo que ela nunca estivera completamente paralisada. O pior foi a entrevista com Leonardo, o ex-motorista. Eu via essa menina andar pela casa quando ninguém estava olhando, disse ele com convicção. Era tudo fingimento. Medeiros queria desviar a atenção de seus problemas de negócio. Sofia estava sentada no sofá entre o pai e Miguel, olhando para a tela com crescente preocupação. Pai, por que aquele senhor está mentindo? Não sei, querida, mas eu realmente não podia andar. Eu me lembro, Miguel a abraçou. Eu sei que você se lembra. Eu também me lembro. Quando o programa terminou, um silêncio caiu sobre a casa. Todos sabiam que amanhã suas vidas seriam diferentes. Não tiveram que esperar muito. Já às 21 horas, o telefone começou a tocar incessantemente. Às 22, os primeiros carros de jornalistas apareceram em frente ao portão. Às 23, Otávio teve que desligar todos os telefones de casa. O dia seguinte foi um pesadelo. Jornalistas cercavam a propriedade, gritando perguntas por cima da cerca. Vizinhos davam entrevistas, a maioria negativas. Um tabloide estampou na primeira página: milionário enganou o Brasil, filha nunca esteve doente. Sofia chorou a maior parte do dia. Não entendia por que as pessoas não acreditavam no que lhe acontecera. Miguel tentava consolá-la, mas ele próprio parecia assustado. Talvez devêssemos mesmo ir embora, disse Isabel à noite, quando as crianças finalmente adormeceram. Agora é tarde demais, respondeu Otávio. Vão nos encontrar em qualquer lugar. E de fato, nos dias seguintes, a mídia não lhes deu trégua. Cada estação de televisão, cada jornal, cada portal de internet escrevia sobre o caso Medeiros. A opinião pública estava dividida, mas a maioria das pessoas acreditava no que fora mostrado na televisão. Na sexta-feira, um convidado inesperado chegou. O Dr. Ricardo Almeida parecia exausto. Sentou-se no escritório de Otávio e permaneceu em silêncio por um longo momento. Ricardo, o que está acontecendo? Jornalistas estão me ligando. Querem que eu confirme que Sofia nunca esteve paralisada. E o que você diz a eles? A verdade. Que ela estava. Que os exames eram conclusivos. Que o que aconteceu é medicamente impossível, mas aconteceu. E como eles reagem? Dizem que provavelmente sou subornado. Que estou escondendo a verdade por dinheiro. Ricardo suspirou pesadamente. Otávio, por 20 anos eu construí minha reputação. Sou um médico respeitado, tenho posição, respeito dos colegas. E agora, os colegas do hospital olham para mim como um charlatão ou um idiota ingênuo que foi enganado. Otávio sentiu fúria. Ricardo, você não pode permitir que... Não posso permitir o quê? Falar a verdade? O médico levantou-se e foi até a janela. Você vê, é disso que se trata toda essa situação. Se temos a coragem de defender a verdade, mesmo quando todos ao redor dizem que estamos mentindo, e você tem essa coragem? Ricardo virou-se e olhou diretamente nos olhos. Eu vi os exames antes da cura. Eu vi Sofia no hospital. E eu a vi, quando ela se levantou e começou a andar. Como médico, não consigo explicar. Mas como ser humano, sei que aconteceu. Isso significa que amanhã darei uma entrevista na televisão. Direi exatamente o que vi, mesmo que isso signifique o fim da minha carreira. Após a saída do médico, Otávio permaneceu em silêncio por um longo tempo. Pensou em quantas pessoas estavam dispostas a sacrificar seu bom nome para defender a verdade. Isabel, que se recusou a fugir.
Ricardo, que arriscou sua carreira. Fátima, que apesar da pressão dos vizinhos, não disse uma palavra ruim à mídia sobre a família. E ele, o que estava disposto a sacrificar? Naquela noite encontrou Sofia em seu quarto. Ela estava sentada na cama com a cruz que Miguel lhe dera nas mãos. Querida, como você se sente? Triste, pai. Por que as pessoas não acreditam? Otávio sentou-se ao lado dela. Às vezes, as pessoas têm medo de acreditar em coisas que parecem impossíveis. Mas eu sei que aconteceu. Eu me lembro de quando não podia mover as pernas. E eu me lembro de quando de repente pude. Eu sei, querida. Sofia olhou para ele seriamente. Pai, o senhor vai ter vergonha de mim? A pergunta atingiu Otávio como um raio. Por que eu teria vergonha de você? Porque as pessoas dizem que eu minto, que estou fingindo. Otávio abraçou a filha com força. Sofia, me ouça com atenção. Nunca tive vergonha de você e nunca terei. Você é a menina mais maravilhosa do mundo. E o que aconteceu com você é um verdadeiro milagre. De verdade? De verdade. Sofia sorriu pela primeira vez em dias. Então talvez amanhã seja melhor? Otávio a beijou na testa. Talvez seja melhor. Mas no fundo do coração, ele não tinha certeza disso. A entrevista do Dr. Ricardo Almeida foi ao ar no domingo à noite. Ricardo falou calma e objetivamente, apresentando os fatos médicos sem embelezamentos. A lesão medular de Sofia Medeiros era completa e irreversível. Tomografias, ressonâncias magnéticas, todos os testes neurológicos confirmavam isso. E então, em um único dia, tudo mudou. Não consigo explicar, mas posso confirmar que aconteceu. As reações foram imediatas. Parte dos médicos apoiou Ricardo, parte o acusou de abordagem anticientífica. A mídia voltou a ferver, mas desta vez a discussão foi mais equilibrada. No entanto, a verdadeira virada ocorreu na segunda-feira. Otávio estava em seu escritório quando Fátima bateu à porta. Senhor Otávio, um senhor apareceu. Diz que precisa muito falar com o senhor. O convidado era João Victor, um homem de meia idade com roupas simples. Senhor Medeiros, desculpe a intromissão, mas eu o vi na televisão e preciso lhe dizer algo. Diga. Minha filha Vitória tem 8 anos. Há 3 anos ela sofreu um acidente. Também uma lesão medular. Também disseram que ela nunca mais andaria. Otávio assentiu com compreensão. Mas não desistimos. Minha esposa começou a orar. Todos os dias, por 3 anos. E eu ria dela. Dizia que eram bobagens, que era preciso aceitar a realidade. E o que aconteceu? Há 1 mês, Vitória se levantou da cama e deu o primeiro passo, assim como sua filha. De repente, sem nenhuma explicação, Otávio sentiu os pelos da nuca se eriçarem. Por que o senhor está me contando isso? Porque quando vi na televisão as pessoas o acusando de mentir, pensei que não podia ficar calado. Minha filha também foi curada. E eu sei que não foi uma farsa. Após a saída de João Victor, Otávio permaneceu em silêncio por um longo tempo. Se o que ouvira era verdade, significava que Sofia não era a única. Ligou para Ricardo. Ricardo, você conhece outros casos de curas espontâneas de lesões medulares? Oficialmente? Não, mas... O médico hesitou. Mas no meio médico circulam lendas. Casos que os médicos preferem não divulgar porque não conseguem explicar. Quantos casos assim? Talvez alguns por ano em todo o país. Mas ninguém quer falar disso em voz alta. Por quê? Porque como você explica para a família de uma criança que o filho ou a filha não será curado, se na televisão mostram milagres? É mais fácil dizer que são fraudes do que admitir que às vezes acontece algo que não entendemos. Após a conversa com Ricardo, Otávio tomou uma decisão. Ligou para a redação da maior emissora de televisão do Brasil. Quero dar uma entrevista, disse. Senhor Medeiros, isso significa que o senhor confirma as acusações. Isso significa que quero contar a verdade. Toda a verdade. A entrevista foi agendada para quarta-feira à noite. Até lá, a Casa dos Medeiros recebeu mais algumas pessoas. Pais de crianças que tiveram curas semelhantes. Pessoas que até então haviam permanecido em silêncio
com medo de que ninguém lhes acreditasse. Até quarta-feira, Otávio já tinha uma lista de 8 famílias de todo o Brasil que haviam tido experiências semelhantes. À noite, antes da entrevista, reuniu todos na sala de estar. Hoje vou dizer a verdade na televisão, começou ele, sobre o que aconteceu com Sofia, sobre como os conheci, sobre o fato de que há outras crianças que foram curadas de forma semelhante a Sofia. E se as pessoas não acreditarem? Perguntou Isabel. Isso é problema delas. Eu saberei que disse a verdade. Sofia se aproximou dele e o abraçou pelo pescoço. Pai, eu te amo. Não importa o que as pessoas digam. Miguel se juntou ao abraço. E eu vou orar para que as pessoas acreditem. 1 hora depois, Otávio estava sentado no estúdio de televisão, olhando para as câmeras. Sabia que milhões de pessoas o assistiriam. Sabia que alguns acreditariam nele e outros não, mas pela primeira vez na vida, ele não se importava com o que os outros pensariam dele. Minha filha estava paralisada, começou ele calmamente. Há 1 mês ela foi curada. Não consigo explicar como nem porquê, mas aconteceu. E não sou o único pai que teve essa felicidade. Nos 30 minutos seguintes, ele contou toda a história. Sobre o encontro com Isabel e Miguel. Sobre como o menino ensinou Sofia a orar. Sobre o fato de que existem outros casos de curas semelhantes. Não peço que acreditem em mim, disse ele no final. Peço apenas que não condenem os pais que acreditam em milagres. Porque às vezes os milagres realmente acontecem. Quando a entrevista terminou, Otávio sentiu-se mais leve do que em semanas. Ele havia dito a verdade. Tudo o que aconteceria agora estava fora de seu controle. E talvez fosse exatamente isso. Parar de controlar tudo e confiar que a verdade se defenderia sozinha. 3 meses após a entrevista, a Casa dos Medeiros parecia diferente de tudo que já fora. Não porque algo tivesse mudado em sua arquitetura ou mobília. Mudou seu espírito. Na sala de jantar, que por anos servira apenas para jantares de negócios formais, agora uma verdadeira família fazia suas refeições diariamente. Otávio, Sofia, Isabel e Miguel, unidos por laços que se mostraram mais fortes do que todas as tempestades midiáticas. A entrevista de Otávio desencadeou uma discussão nacional. Parte da sociedade ainda não acreditava em milagres, mas muitas pessoas surgiram para contar suas histórias. Pais de outras crianças curadas. Médicos que haviam visto coisas que não conseguiam explicar. Pessoas comuns que haviam experimentado algo extraordinário. A mídia parou de cercar a propriedade, mas cartas chegavam diariamente. Centenas de cartas de famílias com crianças doentes, pedindo conselhos, esperança. Um encontro com Miguel. Não podemos responder a todos, disse Isabel, olhando para a pilha de envelopes na mesa da cozinha. Mas podemos tentar ajudar alguns, respondeu Otávio. E assim começou. Primeiro, famílias isoladas chegavam. Depois, cada vez mais. A Casa dos Medeiros tornou-se um lugar onde pais de crianças doentes se encontravam com Sofia e Miguel. Ouviam suas histórias. Aprendiam que às vezes a esperança é mais importante do que as previsões médicas. Sofia crescia em tudo isso como uma flor ao sol. Não apenas fisicamente, embora agora corresse mais rápido do que a maioria de seus colegas, mas acima de tudo, espiritualmente. Tornou-se uma menina que compreendia o sofrimento dos outros e sabia dar consolo. Miguel permaneceu ele mesmo, um menino cheio de energia que ainda acreditava que tudo era possível. Mas também amadureceu. Aprendeu que suas palavras tinham poder, que sua fé podia influenciar outras pessoas. Isabel finalmente recebeu uma proposta oficial de trabalho, na universidade. Lá ela ainda era persona non grata, mas em uma fundação recém-criada para ajudar crianças com deficiência. Ela concordou com a condição de poder trabalhar em casa e continuar cuidando de Miguel. Otávio mudou mais do que todos. O império de negócios ainda existia, mas deixou de ser o centro de sua vida. Vendeu algumas empresas, outras as passou para gerentes de confiança. Ele mesmo se concentrou nas coisas que realmente importavam.
Em uma tarde ensolarada de março, um ano depois que Sofia deu seus primeiros passos após a cura, os 4 estavam sentados no jardim. Sofia e Miguel brincavam com uma família recém-chegada, cujo filho de 6 anos tinha problemas para andar. Você se lembra de como eu tinha medo de acreditar? Perguntou Otávio a Isabel. Lembro. E agora? Otávio olhou para Sofia, que com a paciência de um anjo explicava ao menino que às vezes era preciso pedir ajuda a Deus. Agora sei que algumas coisas não exigem fé de que acontecerão. Basta a fé de que vale a pena tentar. E os negócios? Não sente falta daquela vida? Otávio sorriu. Por 40 anos construí um império para me sentir importante. E agora me sinto importante, vendo minha filha ajudar outras crianças a acreditarem em si mesmas. Miguel correu até eles com um menino radiante atrás dele. Senhor Otávio. Paulo deu 3 passos. 3 passos inteiros. Otávio se abaixou e parabenizou o menino, mas em espírito agradeceu por algo mais, pelo fato de a vida ter lhe dado uma segunda chance. Pelo fato de ter aprendido que a maior riqueza não é o dinheiro no banco, mas o sorriso no rosto de uma criança. À noite, quando os últimos convidados partiram, Otávio estava no terraço e olhava para as estrelas. Sofia correu até ele e pegou sua mão. Pai, o senhor está feliz? Muito feliz, querida. E você? Eu também. Mas sabe de uma coisa? O quê? Acho que Deus não me curou só para mim. Ele me curou para que eu pudesse ajudar outras crianças. Otávio abraçou a filha. Em suas palavras havia uma sabedoria que ela não aprendera em nenhuma escola. Acho que você tem razão, disse ele baixinho. E Miguel diz que é só o começo, que ainda haverá muitos milagres. E o que você acha disso? Sofia sorriu, com o mesmo sorriso que salvou o coração dele há 1 ano. E eu acho que Miguel tem razão. Porque o milagre mais lindo já aconteceu. Qual? Nós nos tornamos uma família. Naquela noite, Otávio adormeceu tranquilamente. Um sono sem preocupações, sem planos para o amanhã, sem medo do futuro. O sono de um homem que finalmente encontrou o que procurara por toda a vida, um lar. Espero sinceramente que a história de hoje tenha gostado de você. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que achou. Até o próximo vídeo.